beta-actina, de tubulina, que ela tem que dar estabilidade. Isso é uma das coisas que faz com que o neurônio, por exemplo, diminua de tamanho. Porque você precisa de um filamento do citoesqueleto, você precisa que o citoesqueleto seja estável para que a sua célula, independente da célula, tenha o tamanho correto. E para uma coisa muito mais importante que isso, que é o carregamento de coisas dentro da célula. Eu acabei de falar com vocês de vesícula, né? A vesícula, ela é uma estrutura redonda, ou não, enfim, né? Uma estrutura ovalada dentro da célula, feita de uma bicamada lipídica, assim como a membrana extracelular, assim como a membrana interna e externa da mitocôndria, assim como as membranas de todas as organelas do citoplasma. Ela é uma vesícula feita de bicamada lipídica. Oi, alguém falou alguma coisa? Não, eu tossi. Oi? Não, eu tossi, desculpa. Não, tá bom. Eu sou surda, além de sem memória, eu sou surda, tá? Então, tudo que está dentro da célula precisa estar associado a algum filamento do citoesqueleto para que funcione. Então, transporte de proteína, transporte de vesícula, o transporte da mitocôndria. Quando a gente precisa de uma mitocôndria num determinado local da célula, normalmente a gente tem várias mitocôndrias dentro da célula, mas quando a gente precisa que elas se unam ou qualquer coisa, ou que elas se dividam, isso tudo é dependente de citoesqueleto, assim como a divisão celular. Se vocês se lembram, vocês têm a gente, né, a célula tem vários citoesqueletos que são ligados aos centrômeros do... Tem vários não, né? Tem um tipo específico de citoesqueleto que é ligado nos centrômeros dos cromossomos e que fazem aquela divisão, que puxam os cromossomos para os polos diferentes, os polos opostos da célula, para que a divisão celular aconteça. Estão lembrados disso? Então, isso tudo é dependente, tudo que acontece dentro da célula, a maior parte das coisas é dependente do citoesqueleto, porque o citoesqueleto ele vai funcionar como um trilho para poder levar as coisas de um lado para o outro na célula. E aí, se você tem uma hiperfosforilação de uma proteína que ela dá estabilidade ao citoesqueleto, o que você está fazendo? Você está tirando a estabilidade do citoesqueleto. Quando você tira a estabilidade, você tira a função dele para várias coisas, para a distribuição dessas vesículas que são importantes para a sinapse, para a distribuição mitocondrial, para a distribuição de proteínas que estão sendo recém-sintetizadas, que vem núcleo, do núcleo vem o RNA, né? RNA, aí entra, a gente faz ali, a gente, quando eu falo a gente faz, parece até que eu tô querendo fazer alguma coisa, né? Não. É a célula mesmo. A célula vai lá, faz a proteininha dela a partir daquele RNA que veio do núcleo, aí passa pelo retículo, ou não, né? Depende, mas a maior parte delas passa pelo retículo, é processada, ela recebe sinalizações para saber para onde que ela vai, entendeu? É tudo muito ordenado. Quando a gente tem problemas no citoesqueleto, essa ordem, vira o caos. A gente começa a ter uma coisa chamada aumento de entropia. Isso é um outro assunto, né? Adoro essas palavras bonitas, mas não vou explicar isso para vocês não, porque é bobeira. Enfim, e aí, vamos botar o celular no silencioso. E aí é isso. Você tem duas coisas que aparentemente são causas ou consequências de algum problema neurológico que ocorre na doença de Alzheimer. No caso da doença de Alzheimer, você pode ter dois tipos. Você pode ter ela pelo envelhecimento natural e você pode ter por herança genética. Então, ou você tem um gene que te fala que você vai começar a desenvolver um Alzheimer com 50 e poucos anos, 60, mais tardar ali, entendeu? Ou você desenvolve porque você está vivendo demais, entendeu? E você está cansado, óbvio, tem outros motivos, né? Você está cansado, você tem, por exemplo, estresse oxidativo, são coisas que podem causar. E aí já entra um outro problema que é uma parte do que a gente está tentando descobrir no meu trabalho, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho. Com relação a isso aqui, neurônio e sinapse, vocês entenderam mais ou menos o que acontece na doença de Alzheimer? O que esses oligômeros de beta fazem? Sim. Tá. Eu expliquei para vocês da tal
ela é bem legal, ela é bonita, eu gosto muito dela, mas o meu trabalho, ele é muito mais focado nos oligômeros de beta-amiloide. Os peptídeos, nos oligômeros de peptídeo beta-amiloide. Por quê? Porque são coisas que a gente consegue manipular com uma facilidade maior no laboratório, vocês vão entender. O que a gente faz, né? Eu botei fora de ordem aqui. Botei fora de ordem não, porque a gente está falando de uma coisa, eu vou começar com outra. E aí eu já mostrei isso aqui para vocês. Vocês pegaram isso aqui? Vocês entenderam o que são essas partes vermelhas? O que são as partes que vão ficando azuis e por que isso acontece? Se quiser falar de novo, pode falar. Olha só. Uma das coisas que a gente tem quando a gente vai definir que o paciente tem Alzheimer ou não, porque o diagnóstico de Alzheimer é muito complicado, é a gente fazer testes de memórias com ele. Tem um teste específico, que é um teste clássico, que chama Mini-Mental. Esse teste, ele te dá um score, ele te dá uma pontuação que vai de 0 a 30. Quanto maior a sua pontuação, melhor está a sua memória. Então, se você tem esse Mini-Mental MM, né? Se o seu score está ali perto de 30, significa que você ainda tem uma memória. Tá bom, o meu score está no 27. Pode ser ali que eu esteja começando a desenvolver um probleminha. Brincadeira, gente. Tô zoando, tá? Eu vou parar de zoar com essas coisas. Mas ali a gente tem um N de normal, um cérebro normal, um cérebro que funciona, uma memória boa. E aí a gente tem várias áreas vermelhas. Eu estou apontando para o computador como se vocês estivessem vendo. Vou apontar aqui com o mouse. Tem várias áreas mais vermelhas, a maior parte dela é laranja, do cérebro é laranja. A gente tem áreas bem vermelhas e bem esbranquiçadas em regiões que a gente relaciona à memória e à cognição. Cognição, vocês sabem o que é cognição? Definição de cognição? A definição não, mas uma ideia geral. A ideia geral já é ótimo, né? A cognição é aquela coisa que você precisa para você desenvolver seus movimentos, seu raciocínio lógico, sua fala, enfim, desenvolvimento natural. Então, a gente tem áreas aqui que estão extremamente vermelhas, a gente sabe que essas áreas aqui todas estão sendo, primeiro, irrigadas, tem sangue chegando nelas, e com esse sangue tem glicose chegando. A glicose não só está chegando, como ela está entrando nesses tecidos. E é isso que ele está mostrando. E aí, a gente pega aquela pessoinha que ela está começando a perder pontos no Mini-Mental. Ou seja, ela está começando a ter uma memória prejudicada. Quando ela começa a perder pontos, esse cara aqui está no score máximo, né? Tá com o máximo de pontos, ele ainda está mostrando que o cérebro dele está captando glicose, que os tecidos estão sendo irrigados e captando glicose, e está tudo bem. Quando eles começam a perder pontos, e perder pontos significa perder a memória, a gente vê que eles vão perdendo a quantidade de glicose que deveria entrar naqueles tecidos. Então, a glicose ela é vermelha. O que é esse teste? Ele é chamado de FDG PET Scan. Ele tem um flúor 18, que é um elemento radioativo, ligado a uma glicose chamada FD-glicose. Eu não lembro o que é o F, eu acho que é flúor deoxiglicose. PET Scan, que é tomografia de emissão de pósitrons, né? O que a gente faz? A gente dá o que a gente chama de... meu Deus, esqueci o nome. Não é corante. Esqueci o nome, mas a gente dá para o paciente, aplica no intravenoso essa solução de glicose com esse flúor radioativo. Isso normalmente é uma radiação que tem uma meia-vida curta, ou seja, ela não vai prejudicar o paciente. Então, quando ele dá entrada para fazer o exame, a gente aplica esse FDG com flúor radioativo no paciente, aquilo começa a circular no sangue e vai para o cérebro, e aí a gente coloca ele dentro de um aparelho de ressonância magnética, de tomografia, e essa tomografia, ela vai aparecer nas imagens de acordo com a emissão de radioatividade daquele FDG que a gente deu para eles. Entenderam? Uhum.
Entenderam? O que é captado para o tecido, porque a tomografia ela pega tecido mole, o que é captado para o tecido, a tomografia vai pegar porque ela está vendo ali um contraste. Lembrei, o nome do negócio é contraste. É o contraste que a gente coloca na corrente sanguínea do paciente e a tomografia capta o contraste que é emitido por fluorescência por conta da radiação. Foi? Isso é uma coisa meio complicada, mas eu acho que dá para pegar a ideia geral, né? Mas como funciona esse exame? Oi? Esse exame, como é que ele funciona? Eu vou mostrar para você. Tararã, tararã. Tua saúde, gente. Primeira coisa que abre, né? Vamos lá, vou mostrar aqui. Como é que a gente faz aqui? Eu quero agora colocar a minha outra tela. Essa tela aqui. Vocês estão vendo a outra tela? Sim. Então, como que ele funciona é o seguinte. Uma vez que você dá o contraste para o paciente, você coloca ele dentro desta coisa enorme aqui, que é o tomógrafo. Entenderam? Tomógrafo, você deita aqui, você tem que ficar paradinho, esse negócio começa a rodar, fazer um barulho infernal. Pobre da pessoa que é hipocondríaca, que acha que tem que ficar... Hipocondríaca não, que é claustrofóbica, que acha que vai morrer com esse negócio aqui apertando o pescoço dela. Essa pessoa sou eu. E aí, conforme a gente vai, esse negócio vai rodando, ele vai girando em torno do tecido que a gente quer observar. E esse tecido pode ser o corpo todo ou pode ser um tecido específico. Certo? O que vai dizer